Eu Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Durante quase uma hora de conversa, o presidente do Vitória fez as contas para o acesso do Leão e abriu os planos para a próxima temporada, com opiniões sobre o modelo de SAF e ideias para o Barradão e montagem do elenco. Ainda teve tempo para avaliar o trabalho de Léo Condé, exaltar a torcida e cutucar o rival Sardinha. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, aconselhamos que se inscreva, caso você queira assistir aos jogos ao vivo do Leão. Para saber como assistir aos jogos, acesse o site barradão.com. Conheça também o nosso canal no WhatsApp, o link está nos comentários desse vídeo. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. Vamos explorar a presença do virtual campeão da Série B aqui. Pois é, mas todas essas edições que o Fábio participou aqui do Segue Baba, ele nunca esteve num momento tão positivo para falar do Vitória, né? O Vitória está na liderança da Série B, caminha para o acesso. Como é que está esse iminente acesso para a equipe subir para a Série A? Você que vem de um acesso no ano passado, como é que o clube está encarando internamente? Bom, primeiro que no clima, aqui não existe o clima que já ganhou, que já subiu, nada disso. A gente continua encarando cada jogo com uma decisão e no nosso programa de jogo a jogo. Então, nós não concretizamos a nossa subida ainda. É evidente que se o campeonato terminasse hoje, o Vitória, além de subir, seria o campeão, mas não aconteceu, não terminou, tem 7 partidas. Se você fizer aí uma retrospectiva da Série B, você vai ver que essa é a mais equilibrada dos últimos, sem exagero, 10 anos. Eu tive a curiosidade de olhar os últimos, só para você ter uma ideia, o ano passado eu acho que o City aqui subiu com 62 pontos. Não é? Aí já era Bahia ainda, era Bahia. O Bahia aqui subiu com 62 pontos. Então, com 62 ninguém vai subir esse ano. Você veja aqui como está bem embolado a questão da Série B. Então, muita seriedade, muita concentração e muito foco no jogo do Guarani, que é o próximo jogo que a gente vai ter. Está projetando mais 7 pontos, né, processo? Na minha cabeça são 7, na cabeça de alguns são 9, na cabeça de outros são 10. Então, a gente vai buscar aí o tanto que precisa para subir, que é o nosso objetivo. Eu sempre disse isso. Se você pegar os meus segue-babas aí, que eu participei de todos, tanto do ano passado, como se tiver algum desse ano, você vai ver eu dizer em todas as entrevistas que eu dei. O objetivo do Vitória é o acesso. Por quê? O acesso transforma a vida do clube. Eu encontrei um clube completamente esfacelado, devendo a todo mundo, certo? Com dificuldades financeiras enormes, ainda temos, mas um desequilíbrio monstruoso e que a gente sabe, tem certeza, que para mudar essa realidade, só mudando de divisão. Na Série B a gente tinha 400 mil de cota TV, na série C 400 mil, na Série B 8 milhões, na Série A passa de 50. É um clube que deve 200, então isso ajuda você sentar, compactar e resgatar a marca do clube que estava muito desvalorizada. Fábio, deixa eu pegar esse gancho que você deu, porque assim, de fato, não tem como ninguém questionar a sua confiança no acesso do Vitória. Você sempre falou isso pra gente aqui. Mas assim, depois de um primeiro semestre ali muito difícil, né, com eliminações precoces, você passou por um episódio que inclusive cogitou-se sua renúncia, né, um episódio de ameaças à sua família. Você imaginava, queria que você retomasse um pouquinho dessa trajetória e dissesse se você imaginava chegar aqui nesse momento, nessa posição em que o Vitória está, assim, tão confortável, porque é o líder da Série B e é o líder com vantagem, é um líder que não vai perder a rodada, por exemplo, independentemente do que aconteça na próxima rodada da Série B. Você imaginava que a campanha do Vitória fosse tão consistente como ela é hoje? Bom, nós montamos um time novo para esse ano. Essa é a grande verdade. Quando você monta um time novo, demora um pouco para que os jogadores se conheçam, para que o ritmo ideal apareça e, como se diz na linguagem popular, para que dê liga. Se você analisar o time que vai entrar em campo contra o Guarani e o time que entrou em campo no primeiro jogo nosso da Copa do Nordeste que a gente fez, que ganhamos de 1-0 aos 48 do segundo tempo, você vai ver que 50% do time ali está, ou até mais, certo? Em função das contusões que a gente está tendo do time titular, até mais. Então o que é que eu quero dizer com isso?
Eu sou neófito no futebol. Silêncio. Eu estou como presidente do Vitória há 1 ano e 11 meses, exatamente, certo? E nesses 1 ano e 11 meses eu conversei, eu sou uma pessoa curiosa, eu procuro ler, conversar, entendo um pouco de gestão, minha vida toda foi fazendo gestão. E a gente procura conversar. E os entendidos, os experientes e os estudiosos dizem o seguinte: para que um clube alcance o seu ápice numa competição esportiva, ele tem que ter pelo menos juntos 3 temporadas. O Vitória está na sua primeira temporada, não tinha base. Nós tivemos que desmanchar o time da Série C, e nós entendemos que o time da Série C não seria o time da Série B, ficamos apenas com 4 atletas. Veja que hoje, do remanescente da Série C, a gente tem muito poucos. E montamos um time novo. Um time que não se adaptou nos primeiros momentos à condição física, ficou vertente, nítido, que tanto na Copa do Brasil, você vê aquele jogo lá nosso contra aquele time do Rio lá, Volta? Não, que a gente foi eliminado. Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, o time andava em campo. Praticamente andava. Foi dominado fisicamente 90 minutos. Ficou nítido para todo mundo que o problema do Vitória não era só técnico, era falta de força, era força de físico. Nós trouxemos um preparador físico novo, experiente de Série B. E eu disse isso aqui, até tem uma brincadeira aí de um áudio meu que eu fiz, que eu disse que Série B não é lugar de dar show, é para ganhar os 3 pontos. Então nós trouxemos um treinador com perfil de Série B, que já disputou uma série de Série B, que o ano passado foi 5º colocado, e uma comissão técnica que tinha versus perfil de Série B. Série B é força, Série B é confronto, Série B é o individual, e a partir daí a gente corrigiu o rumo. E a pergunta é: será que você esperava? É só você pegar a minha entrevista que eu dei aqui, a primeira, que você vai dizer: o objetivo é subir para a Série A. Nós, incansavelmente, sempre buscamos o nosso objetivo e continuamos buscando, que é subir para a Série A. Todas as nossas fichas, todos os nossos recursos que a gente poderia colocar, a gente colocou agora, certo? Convencer patrocinador, antecipar, convencer novo patrocinador para chegar, jogamos tudo para a Série B, para subir para a Série A. Por quê? Porque a gente sabe que isso muda a realidade do clube, principalmente financeiramente. Tanto que eu dizia aqui nas entrevistas: abra mão do Campeonato Baiano, pegue elas aí para você ver. Abra mão de Copa do Nordeste, nosso objetivo é voltar para a Série A. Você consegue enxergar algum outro fator, a não ser o trabalho e a experiência de comissão técnica e muitos jogadores em Série B? Você consegue enxergar algum outro fator que foi essencial para essa mudança tão grande do Vitória do primeiro semestre para o Campeonato Brasileiro? Um fator essencial. Isso vem desde o dia que eu assumi o clube. Que é a geração nova, a torcida do Vitória. A torcida colossal, como a gente chama. Eu assumi o clube, a gente tinha 4 mil sócios. Hoje a gente tem quase 27 mil sócios. Eu assumi o clube, média era de 4.200. Nossa média hoje passa de 27 mil. Então, desde o primeiro momento, quando a gente assumiu, que a gente mostrou o projeto, que a gente mostrou qual era a ideia, o resgate que a gente fazia, a reconstrução do clube, a torcida veio toda junto. E sem essa torcida, a gente hoje estava na Série D. Não estava nem falando aqui em Série A. Que evidentemente está claro, não estou tirando o mérito do atleta, não estou tirando o mérito do trabalho de Bussi e da toda a comissão técnica da Série C, mas a gente sabia que ser um fator preponderante do Barradão e da torcida no apoio pelo time que a gente não estaria na Série B. Então, eu acho que o fator preponderante para o ressurgimento, para o renascimento, para a reconstrução do Vitória é o apoio da torcida do Esporte Clube Vitória. Que para mim, não estou dizendo que eu sou torcedor não, até porque, já disse para você, eu sou presidente por acidente, eu sou torcedor do Vitória, certo? Para mim, a torcida do Vitória, a torcida, além de ser fantástica, é uma torcida que faz coisas que todo mundo duvida. E vou dar um único exemplo aqui. Vocês que estão nisso há muito tempo aí. Qual foi o clube do Brasil ou no mundo que tomou 6-0 numa partida e que 8 dias depois, na segunda partida, se esgotou todos os ingressos do jogo seguinte? Isso é a torcida do Vitória. Você consegue enxergar o motivo para a torcida ter mudado essa nova geração? Por que a torcida mudou esse perfil, esse engajamento? Você consegue enxergar o motivo? O Vitória passou muito tempo na sua fase negra, brigando sempre para cair. Essa é a grande verdade. Tem 4 ou 5 anos que o Vitória só briga para baixo. Caiu da A para B, ficou 2 anos na B brigando para cair na C, e por aí foi.
É evidente que não tinha identificação de quem estava no clube com a torcida, alternância de poder muito rápido, foram 7 presidentes em 7 anos. Eu, como torcedor, não sentia confiança no que estava se falando aqui, nem no que estava acontecendo. Eu acho que o grupo que nós montamos, de verdadeiros rubro-negros, abnegados, profissionais, que largaram suas vidas e foram para dentro do Vitória, contagiou a torcida. Ficou claro isso para todo mundo. Ninguém está no Vitória para ganhar dinheiro, ninguém está no Vitória para se eleger nada. Quem está lá está por amor ao clube e pelo resgate do clube. Está bem claro. Até porque nenhum de nós precisamos disso. Estamos lá pelo amor, único, exclusivamente. Ficou bem claro. Eu acho que tudo isso, a forma de dirigir, a forma da gente criar relação com a própria imprensa, nós abrimos o clube, a transparência que a gente emprega nas ações, a forma que a gente transmite as coisas, que a gente coloca, quando tem transferbão eu venho aqui e digo, quando tem isso, até porque não tem por que esconder nada, certo? Não tem por que ter subterfúgio. É uma associação que tem 4 milhões de torcedores, que todo mundo precisa saber tudo que está acontecendo mesmo. Eu acho que isso aí mostrou que o projeto não é de Fábio Mota. O Vitória é maior do que Fábio Mota, do que Pedro, do que João, do que... O Vitória é uma instituição de mais de 100 anos, centenária, que tem história, que é o maior campeão do Nordeste, que tem 4 milhões de torcedores, que merece respeito. E eu acho que a gente está dando o esforço, o trabalho e o respeito que a instituição merece, e a torcida viu e está junto do projeto. Acho que vai muito pelo resultado que a equipe está dando dentro de campo, né? Você citou rapidamente a questão do 6-0 para o CRB, que foi para mim o pior jogo disparado, né, do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe até reagiu bem depois, venceu 3 jogos em sequência. Queria saber de você mesmo, os bastidores daquele jogo, o diagnóstico que você faz para aquele resultado tão ruim e como é que foi o vestiário após aquela partida. Bom, um acidente de percurso, acabou o jogo, eu dissipo o vestiário, eu vou todos os jogos, participo de todas as pré-eleções, falo em todas as pré-eleções, falo no vestiário, tenho uma relação muito boa com os jogadores, com a comissão técnica, sempre foi assim, a forma que eu tenho de gerir. Disse, reuni todo mundo, disse que não era para ninguém se abater, que o ano passado tinha acontecido isso com a gente tomou 5 do Figueirense, e que depois ninguém lembrava mais que a gente tomou 5 do Figueirense, porque nós subimos. E a única forma que a gente tinha de superar o que aconteceu era a gente levantar, sacudir a poeira, ganhar as próximas partidas e manter o rumo e a trilha. Aquilo foi um acidente de percurso e provou que foi um acidente de percurso, tanto assim que a gente ganhou as 3 consecutivas, e às vezes acontecem. Então, foi o que eu disse no vestiário e aconteceu, graças a Deus, que a gente colocou lá. Ganhamos as 3 seguidas, estamos vivos e estamos brigando para voltar para a Série A. Fábio, você falou que o time da Série B não serviria, o time da Série C não serviria para a Série B. Então, assim, muito possivelmente o diagnóstico é de que o time da Série B também... Não, discordo completamente. Pronto, então completamente. Prolongue-se. Competição é diferente. A Série C tinha um nivelamento técnico muito baixo, certo? As equipes que estavam na Série C também tinham um nivelamento muito baixo. Não estou tirando o mérito da conquista, é evidente que não é fácil, muito difícil, certo? E o desnível dos jogadores da Série C para a Série B é muito grande. Já o desnível dos jogadores da Série B para a Série A no futebol brasileiro não é tão grande. Então, não é assim, é evidente que a gente está brigando para subir para a Série A. Então, E ainda eu só ia complementar que isso não quer dizer então, que haja uma mudança tão grande de elenco para uma outra divisão, como aconteceu da Série C. Eu posso fazer essa conta que eu estou na Série B ainda. Aí só quando terminar o ano para a gente fazer essa reflexão. Então, eu não estou na Série A. Eu estou momentaneamente porque o campeonato não acabou. Então, eu só penso em subir. Mas o que eu quero dizer para você é que o desnível de jogadores da Série C para a Série B é muito diferente do desnível de jogadores da Série B para a Série A. E ainda assim, Fábio, os jogadores da Série B que você se esforçou, né, para renovar o contrato, e eles acabaram não vingando na Série B, né? Então, o Rafinha, o Trellis, o Daltro e o Léo Gomes, foram os 4 que ficaram. E o Léo Gomes, assim, esse esforço que você imprimiu na renovação desses jogadores, assim, deixa um aprendizado também nesse momento, assim, que assim, é claro que o Vitória tá na Série B, você vai falar pra gente o tempo inteiro e o discurso tem que ser esse mesmo, mas qualquer gestor no seu lugar já estaria pensando também no planejamento da Série A. O planejamento está pronto, tanto para a Série B como para a Série A. Você não pode esperar acabar o campeonato para você montar o planejamento do ano que vem. O Vitória tem um planejamento de jogar a Série B ano que vem, tem um planejamento de jogar a Série A do ano que vem. Como é que é feito isso? A gente tem um setor de análise de desempenho, análise de mercado que nós implantamos agora. Equipamos o setor. Hoje a gente tem 6 analistas, 3 de análise de desempenho, 3 de análise de mercado, que já estão analisando e monitorando todos os jogadores que jogaram Série D,
Série C, Série B, Série A, campeonatos sul-americanos. Então, se o campeonato terminasse hoje, a gente está com o planejamento montado. Não tem como. Então, se a gente for jogar a Série B, tá lá o planejamento. Se a gente for jogar a Série A, tá lá também o que a gente precisa. Agora, independente do que vai acontecer, se vai jogar a Série B ou se vai jogar a Série A, isso se dá no segundo semestre. Tem que se lembrar que no primeiro semestre, você tem um primeiro semestre todo deficitário. O Campeonato Baiano, que é lindo, maravilhoso, mas dá prejuízo. Copa do Nordeste, que é um bom campeonato, competitivo. Em resumo, independente de ser Série B, independente de ser Série A, o time que vai começar o jogo em janeiro, que vai disputar o Campeonato Baiano, que vai disputar o Campeonato do Nordeste, nunca será o mesmo time que disputará a Série A. Terá alterações, porque o nível vai subindo a cada ano que passa. Obviamente que esse planejamento passa pela escolha de um treinador. Sim. E eu queria que você fizesse a avaliação do trabalho de Léo Condé, que apesar de líder, o Vitória ter ficado 95% do campeonato no G4, houve críticas da torcida. A torcida do Vitória reclama. Até hoje, Até hoje. Até hoje. O Condé é um trabalho contestado, mesmo com os números que tem. O Vitória vence, você abre o Twitter e a torcida ainda tá torcida reclamando. É isso. E eu queria que você fizesse uma avaliação de Condé e avaliação desta avaliação da torcida e como é que você enxerga o trabalho de Condé a longo prazo. Condé foi contratado para levar o Vitória para a Série A. Esse é o objetivo dele. A forma que ele vai fazer para isso é ele que tem que dar, ok? A forma que ele vai jogar, eu já disse isso em outras ocasiões, Condé, ele é um estrategista. Ele entra em campo para ganhar de acordo com o adversário. Ele monta o time de acordo com o adversário. Ele passa a semana toda estudando. Depois que ele chega ao diagnóstico de como aquele time joga, ele passa a semana treinando em cima das falhas, em cima dos eixos daquelas equipes, tanto da defesa como do ataque, e monta o time para ganhar o jogo. Ele não está preocupado em jogar bonito, ele não está preocupado em dar espetáculo. E foi para isso que ele foi contratado, para levar o Vitória para a Série A. Então eu acho que ele tem cumprido isso muito bem. O Vitória, eu acho que liderou 70% do campeonato até aqui. Não sei nem se não foi mais do que isso, eu não tenho esses números, mas com certeza. 21 rodadas. Mais de 70%. 21 rodadas. Certo. Vitória ficou apenas 2 rodadas fora do G4. Contra números, não tem argumentação plausível que sustente. Estou muito satisfeito com o trabalho do Condé, porque até aqui ele fez o que foi programado para fazer e pelo que foi contratado. Você consegue entender alguma reclamação da torcida? Você consegue enxergar o... Eu sou torcedor e eu também, às vezes, tenho minhas reclamações. Mas como eu sou presidente, eu lembro que eu sou presidente e paro um pouquinho. Porque no final você olha o resultado da tabela. Sim. Quando você olha pelo resultado da tabela, acabou, não tem o que você dizer, os argumentos estão ali. Contrato de Condé até quando? Se subir para a Série A, permanece na Série A. É o que a gente vai tentar fazer, né? Não sei se ele vai querer, não sei se a gente vai conseguir, mas não tenha dúvida nenhuma. Mas já que você está falando um pouco de planejamento, eu queria que você explicasse um pouco as duas renovações, as últimas renovações que aconteceram, né? Do Zé Hugo, que foi uma renovação de empréstimo para 2024, e do Felipe Borges para 2026. Como é que havia um gatilho de renovação? Como é que foi essa decisão? O Zé Hugo é um atleta novo, que o nosso setor lá de desempenho, de análise de desempenho, junto com a comissão técnica, com todos nós, analisamos que seria uma oportunidade para o clube. Um jogador que, se não me engano, tem 22 anos, alguma coisa assim, tem futuro. Se a gente não fizesse a opção pelo empréstimo, ele ficaria livre no mercado e a gente perderia o atleta. Nós exercemos, pagamos por mais um ano de empréstimo. Felipe, da mesma forma, também é um atleta novo, 20 e poucos anos, lateral esquerdo, uma posição bem carente que a gente tem no Brasil como um todo, certo? Também, dentro dessa mesma linha, o Londrina recebeu uma proposta de uma outra equipe, nos colocou a par e nós exercemos a opção de compra. Compramos o jogador na sexta, no sábado ele teve aquela lesão. Mas ele é um atleta novo, a gente sabe que isso vai recuperar, vai passar e que já ele está de volta. Felipe Vieira, né? Falei Felipe Borges. Outra compra que você fez o Vitória fez durante essa Série B foi a do Wagner Leonardo. Explica um pouquinho mais como é que foi essa compra. Wagner Leonardo, eu considero que seja o melhor zagueiro da Série B, certo? Um jogador que despertou interesse de outros tantos clubes de Série A e de fora, inclusive, mas que teve identificação muito grande com o clube. Quando a gente foi buscar um portimonense, o portimonense estipulou, e aí a nossa sorte, estipulou 50% de passe, além de 50% de passe, o direito dele,
do Vitória. E foi uma oportunidade. Nós vendemos um atleta da base, o Samuel. Nós também não tínhamos dinheiro para comprar o Wagner Leonardo. E com o dinheiro do Samuel, a gente exerceu a opção de compra e compramos o Wagner Leonardo, um jogador de 23 anos, e que a gente tem certeza que será um grande ativo do clube. E fizemos dentro dessa linha. Além desses, do elenco atual, o Mateuzinho nós compramos, é atleta do clube. O Matheus Gonçalves tem também contrato, é atleta do clube, tem contrato com o clube. Yuri Caxira é atleta do clube, tem contrato com o clube. São jogadores que, diferentemente do ano passado, independente de onde a gente esteja, o Vitória tem uma base hoje para jogar, seja qual for o campeonato. Não estou dizendo que esse vai ser o time da Série B, da Série A, mas nós temos uma base. O ano passado a gente teve que desmanchar tudo e começar tudo de novo. Esse ano a gente tem uma base. Então, é por aí. Só cortando vocês mais uma vez, já que você citou em alguns jogadores, outros que estão em fim de contrato, né? O Zeca tem fim de contrato agora até o fim de 2023, o Camutanga é fim de 2023, Rodrigo Andrade teve essa renovação até o fim de 2023, Giovanni Augusto fim de 2023, Osvaldo. Algum desses jogadores já existe conversa por renovação? Todos. Todos? Mais alguém? Todos do elenco. Todos interessam para a próxima temporada? Todos. Você vai ter 30 jogadores para já começar o ano. Todos eles nos interessam. No final do ano, a gente vai definir. Aí, foi uma boa colocação essa. Excelente essa colocação. Quando nós montamos o elenco desse ano, uma das críticas é que o elenco estava inchado. Sim. O próprio Condé falou isso aqui. Pois né? Imagine que se você parar para analisar, a gente jogou com o Avaí sem 9, jogamos com o Botafogo de São Paulo sem 8 e provamos que se a gente não tivesse o elenco que a gente tinha, a gente não tinha chegado, tinha cansado, tinha morrido no meio. Porque Série B é difícil, o elenco tem que ser grande mesmo, é uma série de contusões, é uma série de cartões, as viagens são loucas, essa viagem agora mesmo a gente passou um dia inteiro viajando para chegar em Florianópolis, para de lá pegar um ônibus para ir para Criciúma. Na volta, pegamos outro ônibus de Criciúma para ir para Navegantes e para São Paulo, Imagine o desgaste que isso é uma Série B. E assim é sempre ser. Então, se Deus permitir e a gente chegar para a Série A e eu puder dar um conselho a quem está na Série B, eu diria o seguinte: monte um elenco grande. Tenha pelo menos 3 jogadores para cada posição. As principais, evidentes, senão vai dar 60 e tantos. Sim. Porque é difícil. Fábio, depois da derrota para o Criciúma, né, o Sport jogava no dia seguinte e podia reduzir a diferença para o Vitória para 1 ponto. Acabou empatando, a distância ficou em 3 pontos. Você estava contando para a gente aqui nos bastidores uma história sobre esse jogo. Essa história pode ir pro ar? Pode, não tem problema. Por coincidência, a hora do jogo do Sport era a hora que a gente estava no aeroporto de Navegantes, 10 para as 8, o voo era 8 horas. Navegantes não, de São Paulo, já era o segundo voo para Salvador, e quando a gente entrou dentro do avião, o jogo não tinha começado ainda. E durante o jogo, a gente estava no avião da Gol, e a Gol tem um serviço de Wi-Fi. Muitos de nós compramos os pacotes para ver se conseguia ver o Premiere, mas infelizmente, eu vou fazer minha crítica à Gol aqui, o sistema de Wi-Fi da Gol não consegue gerar o Premiere. Eu não comprei tem um de 25 e o de 45. Comprei o de 45, que é o mais caro. Mas mesmo assim ficava travando. E você não conseguia ver o jogo. E aí, como o WhatsApp funciona, não precisava nem comprar, porque o WhatsApp é gratuito, né? Você pode ficar fazendo WhatsApp no avião da Gol gratuito. Acabei gastando meus 45 em vão. A gente ficava pegando informação de quem estava aqui. E a gente tem um grupo de WhatsApp de atletas. E muitos atletas não foram porque estavam machucados. E esses eram as nossas fontes de informação do jogo. E aí era interessante, porque eu mesmo, que sou muito ansioso, certo? A Ponte Preta botou 3-0, eu sem acreditar. Daqui a pouco vem 3-1, 3-2. Quando o cara começava a escrever ali, o coração já queria sair pela boca para saber quem seria o gol. Então, foi interessante. Aí no final, todo mundo meio que assim, eu disse, se a gente entra num avião 8 horas, desce em Salvador 10, sem nenhuma comunicação, e no final perguntasse a quem estava aqui como é que foi o jogo, o cidadão dissesse, o Sport empatou com a Ponte Preta, estava todo mundo comemorando. Vocês estão assim porque estava 3-0, mas foi um excelente resultado. Fábio, eu sei que você tem
Obviamente você fica mais polido quando falar, porque você deixa de ser torcedor, vira o presidente. Mas eu queria que você deixasse esse lado de lado um pouquinho, só para falar assim, de verdade, como é que tá a expectativa de título lá? Isso que deu acesso Não tenho. Internamente, como é que o Vitória está tratando essa possibilidade do Não primeiro tenho, título não nacional? temos. O elenco não pensa nisso agora. A comissão técnica não pensa nisso agora. Os funcionários não pensam agora. Quem tem que pensar nisso é a torcida, tá certa. Não estou recriminando quem está pensando nisso, mas nós não. Nós estamos todos imbuídos no propósito de voltar para a Série A. Depois de 5 anos, não é isso? Isso, caiu em 2018. Voltar para a Série A. Esse é o nosso propósito. Lá no Vitória, nesse exato momento, estamos pensando em ganhar do Guarani. É isso que nos interessa. Mas tem um joguinho, Vitória Sport, no Barradão, antepenúltima rodada, que pode valer título, valer liderança. Não imagina essa possibilidade, não? Não. A gente só vai pensar nisso quando a gente conseguir nosso objetivo. Então, tem que focar no Guarani. Não estou pensando nem no jogo do Sampaio Corrêa, que é depois do Guarani. Pensando no jogo do Guarani. Toda a nossa energia, todo o nosso foco, toda a nossa concentração, todo o nosso dia a dia tá a trabalhar para ganhar do Guarani. Fábio, Vai lá, pode ir. saindo um pouquinho de Série B, como é que tá a questão do naming right do Barradão, né? Você chegou a falar sobre isso em algum momento do ano, né? De conversa com investidores, como é que tá essa questão? Bom, essa é uma história longa, aí tinha que ser um outro programa para a gente falar sobre isso aí. Resumindo. Vou tentar resumir aqui. Sim, a gente conversou com 2 grupos. Continuamos conversando com 2 grupos. Um dos empecilhos é a questão da mobilidade, que o cara não quer só comprar o name rights, o cara quer ser parceiro na gestão da arena, quer transformar, na verdade, uma arena multiuso, ele não quer ser só futebol, ele quer show, ele quer convenção, ele quer congresso, ele quer tudo ali. E fomos ao governador do estado, ao governador Jerônimo, levamos o nosso projeto de mobilidade, o que a gente achava que deveria melhorar. Ele abraçou o projeto, licitou, nesse exato momento está em processo de licitação, acho que até o dia 30 termina o processo de licitação. E o avanço dessas conversas vai depender muito da construção da obra. E aí vai viabilizar as conversas. Fábio, o processo de mudança do Barradão, de name rights, passa necessariamente por uma arenização do Barradão, que hoje talvez seja uma crítica da torcida, porque o Barradão ser como ele é, ajudou a popularizar e trazer a torcida de volta, passa necessariamente por uma reforma do Barradão? Evidente que não. A ideia do Barradão é melhorar a qualidade do Barradão. A gente estamos fazendo conversas para uma futura arena e conversas para o name rights. Se acontecer a conversa para a futura arena, é uma conversa que começa fazendo a cobertura e o acesso do Barradão. Se só vender o name rights, é para fazer a cobertura do Barradão. O que o Barradão mais precisa nesse exato momento é a sua cobertura. Então é atrás disso que a gente está buscando. Mas não tem a ideia de transformar o Barradão numa arena Itaipava, por exemplo. Não é por aí. As características estão lá, o estádio e o sucesso do estádio é pela forma que ele é. É evidente que é uma melhoria na qualidade do estádio. E em relação à SAF, você já falou uma vez que não pensava em SAF com Vitória na Série B, em um eventual acesso. O que é que você pensa sobre isso? Bom, desde quando eu assumi o clube na Série C, que a gente tem proposta de SAF. E eu dizia o tempo todo, não é hora de se pensar em SAF. Porque a imagem, a marca está desvalorizada, o que a gente achou lá atrás, e as propostas eram de 200 milhões. Imagine se você tivesse vendido o Vitória na Série C por 200 milhões, uma instituição hoje que com certeza vale mais de 5 bilhões. Só quem tinha ganho é quem tinha comprado. O cara tinha comprado barato, e se o clube for para a Série A, você tinha gastado 200 milhões para chegar até a Série A. Então, a história recente provou que eu estava certo. Eu nunca disse que eu sou contra a SAF. Eu sou contra os modelos de SAF que foram feitos no Brasil. Todos esses modelos que foram feitos até então, eu tenho opinião contra. Eu acho que é um modelo que privilegia quem está comprando a instituição. Certo? Essa é a minha opinião. Por que eu digo isso? Aí eu vou dar alguns exemplos. Os grupos econômicos que chegaram para prospectar SAF no Barradão e que fizeram valuation, que é uma palavra bonita em inglês, mas quer dizer a valorização, o quanto vale, avaliam o estádio, avaliam os campos de treinamento, concentração, sede náutica, e dão um valor específico daquele, nu e cru, que é um valor de mercado imobiliário.
Mas ninguém nunca trouxe quanto vale a divisão de um clube, ainda mais de um clube formador como é o Vitória. O Vitória tem hoje do sub-9 ao sub-20. Então, mais ou menos, se você colocar tudo isso aí vinculado ao clube, quase 2.000 meninos da divisão de base. Se você pega as duas recentes, os dois mais recentes jogadores que estão em alta jogando aí, o Davi Luiz no Flamengo e o Hulk no Atlético Mineiro, qualquer um dos dois vale mais do que tudo que o Vitória deve. Então, a minha primeira crítica às SAFs e aos modelos de SAFs que chegaram aí é o seguinte: ela não traz o quanto vale a divisão de base do clube. Se você revela 2 ou 3 jogadores, você já consegue recomprar sua própria SAF. 2. Todos os clubes que fizeram SAF no Brasil, sem exceção, fizeram porque não tinham uma outra alternativa. Ou faziam ou fechavam as portas. Então eu não posso criticar, é aquela coisa da legítima defesa, é aquela coisa do último suspiro. Eu não posso criticar o cidadão que diz o seguinte: ou eu faço isso ou eu fecho. Que foi assim com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, certo? Ou desculpa, Atlético não. Com Curitiba e por aí vai. Então não tinha outra alternativa. Não é o caso do Vitória. O Vitória deve. O Vitória tem uma questão financeira complicada, mas não está na iminência de fazer SAF ou fechar. Então, o que é que eu defendo? Que o Vitória volte para a Série A. Depois que o Vitória voltar para a Série A, nós sentamos com calma. Aí sim, você já está com a sua marca valorizada. Você vai equilibrar as finanças, porque quando você volta para a Série A, o orçamento aumenta, a receita aumenta, você tem possibilidade de renegociar suas dívidas. Chegando agora às ligas, que é o novo plus do futebol, que é o novo caminho do futebol. O Vitória faz parte da Libra, certo? Fomos o primeiro clube do Nordeste a ir para a Libra, negociamos bem. Então, juntando Série A com Libra, se assim o Vitória conseguir na Série A, o Vitória consegue equilibrar suas finanças e aí sim vai ficar com calma para sentar e para discutir o que é que vai ser do futuro. Se vai ser uma SAF, se vai ser um fundo imobiliário. Por que um fundo imobiliário? Porque o Vitória tem mais de 500 mil metros quadrados de área. Poucos clubes do Brasil têm a área que o Vitória tem. Então você tem que analisar se é a reativação da SA. Tem tantas e tantas opções para se fazer com calma. Não sair vendendo a alma sem necessidade. O que aconteceu no Brasil com as SAFs que foram feitas, se você analisar, os grupos econômicos estão usando os clubes de futebol para fazer barriga de aluguel. O que é que ele fazia antes? Ele vinha no Brasil, comprava o jogador e levava para a Europa. Agora ficou mais barato para ele comprar um clube aqui, colocar um bocado de menino novo, de um bocado de lugar, inclusive do Brasil, esperar esse cidadão valorizar e vender para fora e para ganhar o seu dinheiro. Não estou dizendo que está errado. O cara está investindo, está botando o capital dele, tem que ganhar mesmo. O que vai escolher se quer esse caminho ou não é o clube de futebol. O Vitória, nesse caminho agora e nessa forma, não vai. Tá? Então, repito, eu não sou contra a SAF, eu sou contra todo esse modelo de SAF que aí estão. Por quê? Porque os grupos econômicos que estão comprando os clubes de futebol no Brasil, eles não estão muito preocupados com o resultado esportivo. Não está preocupado com a torcida, não está preocupado com a posição da tabela. Se você pegar nesse exato momento, os 4 clubes do Brasil que estão na zona de rebaixamento, os 4 são SAF. Aí você vai dizer, mas o Botafogo é o primeiro e é SAF. Ok, eu estou falando que de 5, 4 são SAF. Então, esses modelos eu acho equivocado. Muito equivocado, certo? Eu acho que a gente tem que discutir isso mais. Eu sou muito simpático do modelo que o Fortaleza está fazendo como SAF. O que é que o Fortaleza fez? O Fortaleza criou a SAF Fortaleza, com 100% das ações do Fortaleza. E a partir daí, ela vai vender essas ações. Mas o que é que está escrito lá? O controle do futebol sempre vai ficar com o Fortaleza. Então o que é que você está buscando? Parceiros, investidores que venham para dentro do projeto. Mas não que você tenha que vender sua alma, entregar o controle do futebol, entregar sua tradição, sua história e por aí vai. Mas aí você está vendo um clube que está valorizado no mercado no momento. Um clube que está valorizado no mercado. Mas o poder de barganha é diferente. Sim, por isso que eu, no início da conversa, o que é que eu disse para você? Para discutir SAF, você tem que estar na Série A. Estando na Série A, você está com o clube valorizado.
O caminho de você sair para C para A, eu sei que não é fácil. Não é? Quem mais sabe que não é fácil sou eu, certo? Mas se a gente conseguir chegar na A, a gente vai conseguir chegar na A sem precisar ter vendido o clube por 200 milhões, sem ter precisar ter vendido a alma e por aí vai. Mas se não for SAF, Fábio, como é que mantém um clube como o Vitória, que tem esses problemas de dívidas, mantém de forma competitiva na Série A, sem ficar naquela coisa, naquela gangorra de disputar contra o rebaixamento ano após ano? Como é que faz isso sem SAF, sem investimento? O que acontece com clubes de pequeno e médio porte em termos financeiros. E até porque o histórico mostra que as equipes que sobem de divisão, elas têm uma probabilidade muito grande de cair no ano seguinte. Bom, o que é que substitui a SAF? A base. O Vitória foi competitivo em 93 e chegou à final do campeonato por causa da base. O Vitória não tinha investimento que tinha Corinthians, Flamengo, para ir para a final, e Santos. A mesma coisa em 2012, quando foi vice-campeão da Copa do Brasil. O que é que aconteceu com o Vitória? Desandou tudo porque a base deteriorou, certo? Os campos deterioraram, as bolsas deixaram de ser pagas, as peneiras deixaram de ser realizadas, caiu para sub-15, sub-17, sub-20. Então a gente tem 1 ano e 10 meses reconstruindo o clube e principalmente as bases. O nosso maior investimento do Vitória desde quando nós chegamos, que não é com dinheiro do Vitória, é na base. A gente reformou os campos da base, fez um prédio inteiro para a base, com vestiários, com sala de reunião, drenagem. Agora, nesse exato momento, a gente construiu um mini estádio dentro do Barradão para a base. Hoje a base joga no CT Bebeto Gama, que é o nosso CT. Nós fizemos arquibancada para 2.000 pessoas, especificamente para a base, para não ficar jogando no Barradão. Primeiro, para criar a identidade da base do Vitória. Segundo, para não desgastar tanto o gramado do Barradão. Nesse exato momento, a gente está fazendo a nossa academia do Vitória. São 6 campos de futebol, bar temático, vestiários, restaurantes, quadra de beach tênis. A gente espera entregar toda essa obra, no máximo, até a primeira semana de dezembro. São investimentos, primeiro, para equilibrar as finanças, como você bem colocou. Vitória gasta 10 milhões na base e não tem esse dinheiro. Quando a academia começar a funcionar, a nossa ideia é ter 2.000 meninos lá, matriculados na academia. Vai gerar receita, porque hoje a média de um menino desse nas academias que existem em Salvador é em torno de R$200, certo? E você tem a farda que você vai vender, você vai ter a loja lá dentro. Então, o que é isso? É você, primeiro, equilibrar as finanças para aumentar o investimento da base e, ao mesmo tempo, gerar novos atletas dentro dessa própria academia. Estamos entregando agora 8 camarotes de vez. Já fizemos 4, com 8, 12. Quando eu concluir agora, no fim do ano, em dezembro, a gente vai ter 12 camarotes. Isso vai dar uma receita anual de 1,5 milhão para o clube. Então, o que é que a gente está fazendo? Criando novos receitas. Nós vamos ter 1,5 milhão de camarote. Nós vamos ter de 6 a 7 milhões da academia. Veja que quase que já empatou com o nosso investimento da base. O que é que tem que fazer? O que é que os clubes do tamanho do Vitória, da história do Vitória, que é um clube formador, tem que fazer para nivelar e para ficar perto dos grandes clubes que têm altos investimentos nesse primeiro momento? Investir na base. Nós temos que ter aqui um grande centro de formação. O Vitória precisa voltar a ser o maior centro de formação do Nordeste e brigar para ser o maior do Brasil. Aqui a gente tem que... Hoje nós temos 189 meninos, certo, alojados no Vitória. Se você fizer um censo desses meninos, tem menino do Nordeste do Brasil inteiro. 30% é da Bahia, o resto é de fora. Por que o Vitória não tem mais? Porque não tinha estrutura. Nesse exato momento, a gente está reformando todo o nosso alojamento. Nós fizemos um patrocínio com uma empresa de eletrodoméstico aqui, que a gente trocou todos os nossos colchões, todos os nossos ar-condicionado, todo o nosso mobiliário, e agora estamos fazendo a obra civil. Estamos aumentando a nossa capacidade de alojamento. Era 189, vai passar de 250. Por quê? Porque lá junto do alojamento funcionava um prédio que era do RH e do financeiro do clube. Nós fizemos um prédio novo lá embaixo, levamos o RH e o financeiro lá para baixo, e nesse local estamos reformando para aumentar a quantidade de alojamento. Para que tudo isso? Porque a forma que você tem de igualar é investindo na base. Desde o primeiro dia que eu chego no clube, é esse investimento na base. Qual é o seu objetivo? Quando chegar em dezembro de 25 e largar o clube, que o Vitória volte a ter a melhor base do Brasil. Para isso não é fácil. A gente planta hoje, isso você vai colher daqui a 3 ou 4 anos, mas tem que plantar, porque se não plantar não vai colher nunca. Então a forma que a gente tem de competir com as grandes equipes hoje é investindo na base. Criar um centro de formação da base.
trazer para cá meninos da América do Sul, meninos da África, fazer convênios para que você torne o Vitória um grande centro de formação. A última de cada, porque Fábio disse que você assistiu o treino do Vitória. Sim. Eu quero ir para um assunto menos sério do que a divisão de base, investimentos e equilíbrio de contas. Não vai dizer que você vai tratar do mesmo assunto que eu queria tratar, hein? Fábio Mota, presidente do Vitória. Vitória campeão da Série B. Você é a favor de Vitória implementar uma estrela para marcar esse título? Vitória teria uma estrela para celebrar o título da Série B? A gente está na 20ª, qual rodada a gente está agora? 32ª. 32ª, o Vitória lidera o campeonato. A gente está 7 rodadas de acabar o campeonato. Essa pergunta, você sabe que eu não deixo pergunta sem resposta, mas eu também não sou, como se diz, Madame Beatriz. Eu não consigo prever o futuro assim tão longe. Então, eu prefiro dizer para você que eu estou concentrado no jogo do Guarani. Eu quero sua opinião sobre... Eu estou concentrado no jogo do Guarani. Uma Eu não estrela. falo, no futebol não existe se, no futebol não existe previsões, existe o que acontece no campo. Então, isso só posso responder se acontecer. Não aconteceu. O que tem que acontecer é a gente ganhar do Guarani domingo e é nisso que a gente está focado. Eu também quero fazer uma pergunta assim, menos séria, né? Na vida, às vezes, a gente faz alguns movimentos que são mais arrojados e esses movimentos, às vezes, eles vêm da necessidade, né? E o Vitória fez um movimento arrojado quando fez a parceria com um dos seus patrocinadores, que é uma agência... Notícia no mundo todo. Que é, enfim, não, uma agência de acompanhantes, né? O que eu quero saber, Fábio, você precisou refletir muito antes de dizer vamos fechar o acordo, porque não dá para negar que é arrojado. Bom, o reflexo disso foi o seguinte: a camisa do Vitória passou a ser conhecida em nações que não era conhecida, Rússia, leste europeu inteiro. E depois dessa parceria, nós ganhamos uma outra dádiva dentro disso aí. A camisa do Vitória hoje é vendida no mesmo site internacional que vende a camisa do Arsenal, do Barcelona, eu acho que do Corinthians e Flamengo, porque ficou tão conhecida que passou a ser comercializada, certo? Em função dessa notícia. Item 2. É evidente que a gente vive num mundo diferente, globalizado, e que antes de você fazer qualquer tipo de patrocínio, você tem que ver a parte legal. Então, a primeira coisa que nós paramos para nos debruçar é que não tinha nada de ilegal. É uma profissão digna, é uma profissão das mais antigas do país, Do mundo. E que é regulamentada. A partir daí, cabe ter a decisão ou não, e nós não nos arrependemos, fizemos isso sim. É evidente que no primeiro momento encontramos algumas pessoas com cabeças retrógradas, pessoas que estavam muito mais preocupadas com o momento, mas não estavam preocupadas com a história do clube, com tudo que estava acontecendo. E a parceria do Vitória com a Fatal Models foi tão interessante que, se não tivesse feito, a gente não estava aqui discutindo se o Vitória subiria ou não, porque essa grana ia fazer muita falta para o Vitória no seu orçamento. Então, não me arrependo de ter feito essa parceria. Tem sido um parceiro do Vitória nem só no patrocínio da camisa, pagou inscrições de uma série de jogadores, ajuda a pagar os bichos, assim como a Uniagro ajuda, assim como a Bet Nacional ajuda. Tem sido um parceiro de primeira hora e do tempo inteiro. Então, eu só valorizo e faria tudo de novo. Dá pra falar dos valores envolvidos? Não dá, porque isso tem cláusula de confiabilidade, mas eu posso dizer para você que o valor do patrocínio que o Vitória tem deles é 2 vezes maior, porque agora virou moda, né? Você viu que Ponte Preta botou, Sampaio Corrêa botou, CRB, Paysandu. Agora virou model. O nosso, agora virou moda. O nosso patrocínio é bem maior do que o todos. Nós fizemos um acordo. Eles não iriam botar patrocínio em outra equipe da Série B que estivesse disputando vaga com Vitória. E até então eles têm cumprido. Só botou em equipe que está abaixo da tabela, não que tenha disputado vaga com Vitória. Que é uma coisa importante pra gente. Isso é uma parceria verdadeira, porque na hora dessa você reforça quem está brigando ponto por ponto. Rapidinho, desculpa, era a última vez que você fazer mais uma, porque você falou de ajudar em pagar em bicho. E esse é um gatilho total e absoluto pro torcedor do Vitória, que 2012? Aquele ano 2012. Carpegiani, fez aquela campanha absurda, que a pessoa até fez superior agora, né?
no primeiro turno, e aí todo mundo já discutia título, não título, e aí estrela. Eu não discuto aí, isso, até porque eu não subi ainda, eu digo isso toda hora. Aí o bicho veio, aquela discussão sobre bicho, aqui aconteceu o que aconteceu, todo mundo lembra. Como está a situação, bicho, premiação no Vitória neste momento? Bora lá, bicho em dia, valores acertados e cumpridos. Não temos nenhum problema com isso. Isso é uma discussão que passa ao largo, o jogador nem discute. Primeiro que ele ganha um jogo no domingo e ele recebe o bicho na segunda. Poucos clubes do Brasil eles já viram acontecer isso. E segundo que o valor do bicho acertado tem sido cumprido. Tanto o bicho que foi cumprido por Vitória, que a gente determinou Vitória, como o bicho pelo empate fora, como o bicho pelo acesso. Está tudo acertado. Desde que rodada, Fábio? Desde a primeira rodada. Antes de começar o campeonato, nós sentamos e acertamos isso. Gira em torno de quanto esse investimento? Um investimento alto, muito alto, muito alto. Se o Vitória conseguir chegar à Série A, o bicho que o Vitória vai ter pago aos jogadores partida a partida, ele é superior ao prêmio, por exemplo, de ter sido campeão da Série B. Que é de quanto? 2,5 milhões. Pois é, com esse valor investido, vamos encerrar. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.